Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de adequação pedagógica de língua portuguesa para estudantes do sexto ano, aula 9. Importante lembrar que eu já retirei a minha máscara, agora eu vou fazer a higienização das minhas mãos. E você aí de casa, já lavou as suas mãos com água e sabão? Ou se você não tem, né, no local que você está, já utilizou o álcool em gel? É muito importante você manter esses cuidados. Cuidado para você e cuidado para as pessoas que estão ao seu redor. Eu sou a professora Viviane e hoje também temos alguns convidados na aula de hoje, os nossos colegas virtuais, o Paulo e a Ana. Sejam bem-vindos, assim como você. Seja bem-vindo à aula de hoje. Sempre quando iniciamos a nossa aula, apresentamos a nossa rotina. Como que está organizada a aula de hoje? Vamos ver? Então, primeiro, a organização dos materiais, o registro da data e da aula de hoje, cartaz de campanha, quiz, registro e desafios. Então, a primeira etapa da nossa rotina é a organização dos materiais. Então, vamos ver o que vamos precisar para a aula de hoje? Um caderno ou a folha de sulfite, para que você realize os seus registros, lápis de escrever ou caneta, borracha e um apontador. A lista de materiais vai ficar aqui na tela. Vou dar um tempinho para que vocês se organizem, organizem os materiais, o espaço de estudo e logo eu retorno. Já organizou os materiais? Então, agora é o momento do nosso primeiro registro. Então, como todas as aulas nós realizamos, você vai pegar o seu caderno ou a sua folha de registro, o lápis ou a caneta e registrar a data de hoje com o dia, mês e o ano. Vai pular uma linha e escrever língua portuguesa, ou, se preferir, LP. L de língua e P de portuguesa. Vou dar mais um tempinho para que você realize o seu registro e logo eu retorno.
Registro realizado? Então, vamos dar início à aula de hoje. O objetivo dessa atividade é que você encontre a palavra. Então, temos aqui várias letras que estão embaralhadas. Você pode, na tela ou no celular, onde você estiver assistindo, você vai passar e ver se tem alguma palavra que combine. Eu vou dar uma dica. Essas palavras já foram faladas na aula de hoje, então não está muito difícil. Então, vamos ver nessa primeira linha aqui se tem alguma coisa. Aparentemente, nenhuma palavra. Na próxima linha, também nenhuma palavra encontrada. Na terceira linha, também várias letras, mas que não nos dão nenhum sentido. Na próxima linha, peraí, parece que temos uma palavra. Cartaz de campanha. Será que é essa a palavra? Vamos só concluir aqui o quadro para ver se encontramos mais alguma coisa. Então, na próxima linha, não temos nenhuma palavra. E por último, também não. Será que encontramos, então, a palavra correta? Exatamente, cartaz de campanha, que é o tema da nossa aula de hoje. Aqui temos um exemplo de cartaz, mas vocês podem perceber que tem algumas partes que estão ocultadas, ou seja, estão escondidas. Então, aqui nessa parte de cima, com o retângulo azul, e aqui com vários quadradinhos coloridos. Então, eu convido você, primeiramente, para que você visualize as imagens e tente pensar do que se trata, será esse cartaz. Então, aos pouquinhos, a gente vai retirando algumas informações e vamos tentar ver qual imagem que mais combina. Então, aqui na primeira imagem tem a foto de uma torneira, né? Essa torneira está aberta. Na próxima imagem, um chuveiro que está ligado. Depois, uma criança escovando os dentes. Esta imagem aqui é um ralo de pia. Depois, na próxima linha, uma pessoa varrendo o chão, um vaso sanitário, uma máquina de lavar roupas e, por último, um balde com água. Então, vamos ver, né? Vamos retirar alguns trechos dos textos e a gente vai analisar com qual imagem que ela se encaixa. Então, vamos à primeira. Hora do banho. Seja rápido no banho. Cada 5 minutos embaixo do chuveiro ligado, consomem 70 litros de água. Com que será? Qual imagem, né, que mais combina com esse trecho? Então, né, como já diz a hora do banho, temos aqui a imagem do chuveiro, que é o que combina com esse trecho. Próximo texto, use a vassoura. Antes de lavar a calçada, use a vassoura. Jamais use a água da mangueira para varrer a sujeira. Então, essa também está fácil, né? Já ali no próprio título, já diz do que se trata, né? Então, podemos elencar que é esta imagem. Próximo item. Feche a torneira. Uma torneira aberta faz escorrer pelo ralo 20 litros de água por minuto. Ao lavar as mãos ou a louça, não deixe a torneira aberta todo o tempo. Olha que informação importante, né? As outras que também se passaram são muito relevantes. Qual será a imagem que mais combina com essa informação? Vamos ver? A primeira, feche a torneira. Próximo texto. Economia. Descargas com válvula na parede consomem 26 litros de água por vez.
Prefira caixas acopladas ao vaso sanitário, que usam 6 litros de água. Qual imagem será dessas aqui, que ainda faltam? Eu acho que é essa daqui, né? Porque ele aborda sobre a questão do vaso sanitário, né? O quanto que a descarga consome de água. Então, como podemos ver, se trata desta informação. Carro limpo. Use baldes e não a mangueira para lavar o carro. Seu automóvel fica limpo e a economia pode chegar a 300 litros de água. Com qual informação será que esse trecho ele combina? Qual imagem, né, que pode estar combinando? Vamos ver? A última imagem. Então, a imagem ali com a água, com o balde, se refere a essa informação. O próximo, né, já estamos quase concluindo. Lavando roupa. Junte roupas para lavar todas de uma só vez. Aproveite a água usada no tanque ou na máquina para lavar calçadas. Então, também ali, né, o título já deixa meio claro a qual imagem que se refere. Então, vamos conferir. Então, aqui na imagem, né, da máquina de lavar roupas. Próximo item, tá pingando. Os maiores ladrões de água são vazamentos, torneira pingando e descarga desregulada. Faça a manutenção regularmente. E agora, só faltou aqui, né, a imagem da criança escovando os dentes e do ralo de pia. Qual será a imagem que combina com essa informação? Será que é da menina escovando os dentes? Acho que não, né? Vamos ver, então? É do ralo de pia, exatamente. E por fim, agora tá fácil, né? Basta um copo. Para escovar os dentes, é necessário apenas um copo de água. Deixar a torneira aberta gasta 20 litros de água por minuto. Então, veja quanta informação interessante, né, que um cartaz, né, pode trazer. Então, de modo geral, está apresentando sobre o consumo de água, né? Às vezes, alguns hábitos que costumamos ter, às vezes estão errados. Então, precisamos repensar em atitudes que podem trazer a economia da água e assim a gente cuida do meio ambiente. E agora a perguntinha que eu tenho para te fazer a respeito daquilo que a gente viu anteriormente. Nós vimos que os pequenos textos foram ali apresentados, só que o título ele continuou oculto, né? Ele continuou ali tampado. Então, após a leitura daquelas dicas, qual que é o título que mais combina com o cartaz? Água, vamos desperdiçar? Água, use sem desperdiçar? Ou a água e suas características? Qual será a alternativa que mais combina com aquela imagem que a gente viu anteriormente? Será que ele está convidando você a desperdiçar mais água? Acho que não, né? Água, use sem desperdiçar. Parece que combina mais com o tema, né? Porque estava apresentando informações sobre quanto de água é gasto em determinada atividade. Mas vamos ver a próxima opção. A água e suas características. Alguém falou sobre características da água? Acho que não foi nesse texto. Então, vamos dar uma olhadinha novamente lá no cartaz e verificar qual que é o título que se refere a todas essas informações. Água, use sem desperdiçar. Então, se você respondeu, a segunda alternativa está correto. Parabéns! E agora vamos comentar um pouquinho a respeito do cartaz de campanha. Quais que são as características, né? Como que a gente percebe se é um cartaz ou não? Qual que é o objetivo de organizar, elaborar um cartaz?
Então, como vocês podem ver aqui na tela, uma pequena explicação do que é o cartaz de campanha. A finalidade dela é de informar, convencer, conscientizar ou sensibilizar pessoas acerca de um determinado assunto. Então, sempre num cartaz, nós vamos ver alguns elementos que são elementos verbais, né, que são a escrita, por exemplo, e elementos não verbais, que através da imagem pode representar alguma coisa relacionada ao tema, né? Mas é importante que essa linguagem verbal e também não verbal, elas estejam ali combinando, né? Essas informações para dar maior clareza para a pessoa que está visualizando. Mas o que deve conter em um cartaz? O que precisa ter? Então, hoje eu vou apresentar alguns elementos que podem estar no cartaz. Não significa que precisa ter em todos essas mesmas características. Então, primeiramente, pode conter um título ou um slogan, né? O que é o slogan? Ela é uma frase de impacto, né? Uma frase curta que a gente consegue memorizar facilmente. A linguagem verbal, como eu já tinha comentado anteriormente, né? Ela precisa ser clara, precisa ser objetiva e também um texto curto, porque muitas vezes esses cartazes estão em lugares em que as pessoas passam rapidamente. Então, geralmente a pessoa não vai parar para ficar lendo todo o cartaz. Então, as informações precisam ser breves, claras e objetivas. A linguagem não verbal, através das imagens, lembrando que essas imagens elas devem estar combinando com o texto, né, que está sendo apresentado. Lembram lá quando a gente viu um pouquinho sobre aquele cartaz sobre a economia da água, para não desperdiçar? Então, tinham os pequenos textos e eles combinavam com as imagens. A gente fez essa prática aqui na aula e viu que funciona dessa forma. Textos curtos, que eu já comentei também anteriormente. Função informativa ou apelativa, né? A informativa, ela nos dá a informação, o que podemos fazer, ou explicando o porquê que é importante, né? Determinada situação ou determinada atitude. E a função apelativa é quando ele pede para você fazer algo. Né? Depois a gente vai ver um exemplo que vai mostrar bem claramente o que é essa função apelativa. A logomarca ou logotipo. Então, quando falamos de logomarca, ela é uma junção do símbolo da empresa com o nome da empresa junto. E o logotipo é quando tem uma representação, né, em imagem do nome da empresa, da instituição ou de uma marca, tá? Essa é a diferença entre a logomarca e o logotipo. Então, aqui temos um outro exemplo de cartaz de campanha, né, para a gente ver de forma prática o que cada elemento, né, contém dentro do cartaz de campanha. Então, vamos ver? Então, primeiro vamos analisar, né, o que traz esse cartaz, qual que é a informação dela, né? Como usar a máscara corretamente? Então, é algo que vocês já estão acostumados, né? A gente já vivencia e sabemos, de certa forma, por que ela é importante. Mas o cartaz, ele traz um lembrete, né, para aquelas pessoas que já sabem e também para aquelas que ainda não sabem, né, o porquê que ela é importante. Então, temos aqui o título, né? Nesse caso, não é o slogan, mas é um título, porque, né, como usar a máscara de forma correta, né? Também temos... temos aqui sim o slogan, mas ele está aqui escondidinho. Então, Curitiba contra o coronavírus. Tá? Geralmente, esse slogan, em outros cartazes, estão aqui em cima, mas nesse caso, ele está aqui embaixo. Esse é o slogan, Curitiba contra o coronavírus. Então, a linguagem verbal, você se recorda do que é mesmo a linguagem verbal?
é quando temos, né, os pequenos textos, a informação de forma escrita. Então, aqui temos algumas delas. Então, aqui, por exemplo, a máscara deve tampar o nariz e a boca. A máscara deve ficar firme no rosto. Não deixe a máscara no pescoço. E não toque na parte da frente. Manipule a máscara pelos elásticos. Então, essas informações de forma escrita, elas são linguagem verbal. Depois temos a linguagem não verbal. O que é mesmo? Linguagem verbal são as imagens, né? Que precisam estar ali combinando com a informação escrita. Então, podemos ver aqui, né? A máscara deve tampar o nariz e a boca. Então, tem uma imagem representando qual é a forma correta de fazer. A máscara deve ficar firme no rosto. Também temos aqui a imagem, só que na imagem, observem que tem um X vermelho. Aqui não está de forma adequada. Então, não é assim que precisa utilizar, né? Tem a maneira correta, né? Sempre firme no rosto. Aqui na outra imagem, não deixe a máscara no pescoço. Então, aqui a pessoa está fazendo certo ou errado? Está errado, né? Ela está falando ao celular, mas sem estar com a máscara ali, né? Tampando o nariz e a boca. E por último, não tocar na parte da frente, né? Manipulando a máscara pelos elásticos sempre. Então, esses elementos são de linguagem não verbal. Então, aqui, lembram que lá no slide anterior a gente comentou sobre a função apelativa, né? O que você precisa fazer? Então, aqui a gente trata de uma função apelativa. A máscara, ela deve tampar o nariz e a boca. Então, ele já está, né? Além de informar, já está pedindo, né? Como que deve ser feito a forma correta. E agora vamos ver, né, como que se escreve a palavra cartaz, né? A gente viu já as características, qual que é a função dela. Então, se você tem, né, o alfabeto móvel, embora não foi pedido lá nos itens de materiais, mas se você tiver, já auxilia, né, como você escreve de maneira adequada. Então, para formar a palavra cartaz, nós vamos precisar da letra C para iniciar a palavra. Depois, vamos precisar da letra A. Na sequência, vamos utilizar a letra R. Depois, vamos utilizar a letra T. A letra A novamente. E, por fim, a letra Z, formando a palavra cartaz. Então, vamos retomar aqui as letras que compõem a palavra cartaz. A letra C, a letra A, letra R, a letra T, a letra A novamente e a letra Z. Formamos a palavra cartaz. E quantas letras que tem a palavra cartaz? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras no total. Vamos ver ali na tela se é isso mesmo? 1 letra, 2, 3, 4, 5, 6 letras no total. Então, está correto. E qual é a letra que é inicial da palavra? A letra que começa. Vamos ver ali? A letra C, que inicia a palavra. Então, podemos ver aqui também, né, na mesa, que a letra C
é a primeira letra da palavra, ok? E com relação à organização das sílabas, né? Lembrem que conforme eu vou abrindo a boca no momento de falar a palavra, significa que é uma sílaba. Então, vamos lá. Cartaz. Consegue perceber? Então, car é a primeira sílaba e o taz a segunda sílaba. Então, a palavra fica cartaz. Vamos ver ali na tela se é isso mesmo? Car, a primeira sílaba, e taz, a segunda. Então, quantas sílabas que temos? Uma, duas. Ok? E essa palavra, nós também podemos utilizar ela no plural. Ou seja, quando eu tenho um cartaz, eu pronuncio assim, dessa forma, cartaz. E quando eu tenho dois ou mais, qual é a forma correta de pronunciar? É dois cartaz? Não é, né? Nós utilizamos daí o termo cartazes, ok? Então, para isso, eu vou precisar acrescentar algumas letras para formar no plural. Então, vou precisar da letra E e também da letra S, ok? Aí forma a palavra cartazes. Vamos ver aqui na tela também? Então, temos a palavra cartaz, quando é singular, ou seja, quando é apenas um objeto, e quando temos dois ou mais, acrescentamos a letra E e também a letra S, formando a palavra cartazes, ok? E agora eu tenho um pequeno desafio para te fazer. Observem as letras que compõem a palavra cartazes. Se eu selecionar algumas outras letras que estão aqui, de forma, diferente, eu posso formar outras palavras. Você já pensou que palavra que dá para formar, utilizando essas mesmas letras, só que em ordem diferente? Vamos ver? Então, eu vou abaixar aqui as letras para não confundir, né, na hora de montar. E vamos daí formar uma outra palavra. Então, primeiro, vou precisar da letra C, que também vai iniciar essa outra palavra. A letra A. Vou precisar também da letra R. Ela está começando parecida com a palavra cartazes, mas ela não é. É uma outra palavra. A letra T. E também vou precisar da letra A. Essa aqui é uma outra palavra. O que formou? Tente fazer a leitura dessa palavra. Carta. Então, é uma outra palavra com as mesmas letras da palavrinha que a gente trabalhou hoje, ok? Outra palavra que eu posso formar, eu posso aqui retirar a letra C, vou retirar a letra A, mas eu vou acrescentar uma letrinha, que é a letra E. E aí forma uma outra palavra. Qual é essa palavra? Arte. Ok? Um outro exemplo de palavra que eu posso utilizar, tá? Vou aqui remover as letras, para não confundir na hora de montar. Então, vou utilizar a letra T, a letra R, vou utilizar a letra A, e também, por fim, vou utilizar a letra Z.
Qual a palavra que formou? Traz, né? Do verbo trazer. Ok? Olhem só quantas palavras a gente consegue formar usando as mesmas letras. Então, como a gente consegue combinar de maneiras diferentes, formam novas palavras. Agora eu convido você para que você pegue o seu caderno e realize o registro de duas palavras que nós aprendemos hoje. A palavra cartaz e também a palavra arte. Vou dar um tempinho para que você realize esse seu registro e logo eu retorno. Registro realizado? Então, agora nós vamos para o quiz. Então, o Paulo e a Ana vão participar do quiz de hoje. E temos aqui 5 cartões. E nesses cartões temos algumas perguntas relacionadas à nossa aula de hoje, ok? Então, o Paulo vai começar escolhendo um número. Qual é o número, Paulo? Número 3. O que será que temos na pergunta número 3? O cartaz de campanha tem como objetivo. Temos algumas alternativas aqui. Informar ou sensibilizar sobre determinado assunto, contar histórias ou opinar sobre determinado assunto. Tem duas respostas ali que estão meio parecidas, né? Então, será que o cartaz de campanha tem como objetivo informar, sensibilizar sobre algum assunto? Essa está combinando com a nossa aula de hoje. Contar histórias. Alguém contou alguma história hoje? Essa alternativa não combina muito com a nossa aula. Ou opinar sobre determinado assunto. Será que a pessoa vai dar sua opinião ali no cartaz? Sobre alguma coisa, algum tema? Vamos ver a resposta? A primeira alternativa é a correta. Então, informar, sensibilizar, né, sobre algo relacionado ao tema do cartaz. Então, vamos ao próximo. Agora, quem vai escolher é a Ana. Vamos ver qual número que ela vai selecionar?
número 5. Então, vamos ver qual é a pergunta que está aqui escondida. O que é um slogan? É um texto organizado em versos? É uma imagem? Ou um texto curto de impacto? Lembram, durante a aula foi falado, né, o que era o slogan. Será que ele é um texto organizado em versos? Acho que isso é um outro gênero textual, né, que a gente já viu em outras aulas. Então, não combina muito com a aula de hoje. Slogan é uma imagem? Ou um texto curto de impacto? Então, lembram que eu falei sobre a frase curta, né? Que é uma frase de memorização fácil. Então, a alternativa correta é a terceira. Então, se você acertou, tá de parabéns. Então, agora é a vez do Paulo escolher algum número. Vamos ver qual que será? O número 1. Vamos ver qual é a pergunta que está aqui. Essa está muito fácil. Qual é o gênero textual que foi trabalhado na aula de hoje? Não precisava nem de alternativas, né? Mas tem. Cartilha, cartaz de campanha ou carta? Qual que foi o tema da nossa aula de hoje? Cartilha não foi, né? E também não foi carta. Nós aprendemos a palavra carta, mas ela não foi o tema da aula de hoje. Então, se você respondeu, cartaz de campanha, está correto. Agora a vez da Ana. Ela escolheu o número 4. Então, vamos lá, ver qual que é a pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é uma frase que precisa ser completada. Então, vamos ver qual é essa frase. O espaço tem como finalidade informar, convencer, espaço, ou sensibilizar as pessoas acerca de um determinado espaço. Ponto final. Aqui nós temos 3 palavras que elas estão ali de certa forma na frase, mas precisam ser organizadas de maneira correta para que ela tenha um significado. Então, tente ler, tente combinar ali as palavras para ver se ela dá um sentido à frase. Você pode apontar na tela, né, da televisão ou do celular, da onde você estiver assistindo. Então, vamos à correção. Então, o cartaz tem como finalidade informar, convencer, conscientizar ou sensibilizar as pessoas acerca de um determinado assunto. Então, se você organizou essa frase de maneira correta, parabéns. E o último que sobrou, né, seria a vez do Paulo, é o número 2. Qual dos elementos abaixo é uma linguagem não verbal? Então, a gente viu na aula de hoje, né, o que era a linguagem verbal, o que era a linguagem não verbal. Qual dessas duas aqui se trata de uma linguagem não verbal? Qual será? Se você respondeu que é esta imagem, você acertou. Porque aqui é um pequeno texto e a gente viu que quando tem a forma escrita, se trata de uma linguagem verbal, ok? E vamos agora para o nosso desafio. Aqui temos, né, um cartaz em que alguns elementos estão de fora. Você precisa organizar, né, esses elementos, combinando aqui com a imagem, combinando com as palavras, para organizar esse cartaz de forma correta. Eu vou dar um tempinho bem rapidinho para que você tente fazer esse desafio e logo eu retorno.
E aí, você conseguiu organizar os elementos do cartaz? Vamos então fazer a correção? Então, aqui, o que que falta, né, nesse trecho? Vamos dar uma olhadinha? Cuidados na separação do lixo, que era o título, né, desse cartaz. E aqui, qual elemento será que falta? Vamos ver ali a parte de baixo que já nos dá uma dica, né, de que imagem que pode combinar com a informação. Remova restos de alimentos das embalagens. Então, será qual imagem que combina, né, com essa informação? Vamos ver? Esta imagem aqui, né, da lixeira. Aí, o próximo elemento. Resíduos de pessoas com coronavírus devem ser descartados para coleta domiciliar. Qual será a imagem que mais combina? Esta aqui. E por fim, temos mais dois ali elementos, né? Que é o slogan, Curitiba contra coronavírus. E aqui, por fim, o logotipo e a logomarca, ok? Se você conseguiu, parabéns! Estamos finalizando a nossa aula de hoje, mas antes precisamos conferir se a rotina ela foi toda realizada. Então, vamos conferir? A organização dos materiais nós realizamos. O registro da data e da aula de hoje também foi feito lá no início da aula. Comentamos a respeito do cartaz de campanha, vimos quais eram os objetivos, quais os elementos que contém, né, em um cartaz. Fizemos o quiz sobre tudo que foi trabalhado na aula de hoje. Realizamos o registro e também fizemos alguns desafios, ok? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Lembrando que, se você for sair de casa, lembre-se de utilizar a máscara. Logo que essa aula acabar, eu também vou colocar a minha. Aproveitando, vou higienizar as minhas mãos, porque manuseei diversos materiais durante a aula. E eu espero você na nossa próxima aula. Até mais!